Fala galerinha, tudo bem com vocês? Você já foi daquele que colocou o copo ou uma jarra em cima da televisão para ser abençoado? Você já foi daquele que foi convidado para comprar um tijolinho num chaveiro ou qualquer coisa dizendo que era abençoada e as pessoas dizendo assim, tenha fé, tenha fé? Afinal de contas, o que é fé? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos mais uma vez para a série Logos e o tema de hoje é fé. Vem aprender o que a Bíblia fala sobre isso. No tema de hoje, o que vamos perceber? A palavra fé é um conceito não tão bem compreendido em nossos meios. E como eu gosto de trabalhar um pouquinho com vocês, eu gosto de trabalhar um pouquinho as línguas originais bíblicas. Por quê? Isso nos faz entender melhor qual é o significado desse conceito dentro da Bíblia. Por exemplo, quando a gente vai para a língua grega, nós temos o pistis. Essa é a transliteração da palavra grega, pistis, que é traduzida como fé. No hebraico, a gente tem uma outra palavra que é emuná. E emuná também é traduzida como fé. E a gente precisa entender muito bem o que significa isso. Vamos lá. Primeiro texto que eu gostaria de relembrar você. Hebreus no capítulo 11. Esse texto é muito conhecido, as pessoas, principalmente os cristãos, utilizam bastante para defender a questão da fé ou definir o que é fé. Então, Hebreus 11, 1 a 3. Outro texto que eu gostaria de enfatizar com vocês, é um texto que eu já disse, é um texto que eu gosto demais, para mim é um dos preferidos, eu já falei sobre isso, é Efésios capítulo 2, verso 8. E o último texto que eu quero ler com vocês é no Antigo Testamento, que é Abacuque, no capítulo 2, verso 4. Se minha memória não estiver falhando, é isso aí. Mas vamos um pouquinho para esses conceitos. O conceito sobre fé. Normalmente as pessoas dizem que são curadas pela fé, ou que acontecem grandes coisas porque têm fé. E de fato eu posso contar algumas experiências que aconteceram na minha vida, na vida da minha família, por causa da fé. Acreditaram, confiaram em Deus e Deus proveu algumas situações, onde Deus fez surgir alimento da onde a gente não sabe como, pagar contas. Olha gente, você já viu aquela proposta de boleto? Fala assim, você não sabe como pagar a conta, então ore e tenha fé e aquela coisa vai sumir. Sabe o que é interessante? Eu tenho uma experiência como essa na minha vida, na vida da minha família, onde uma grande conta, uma dívida tremenda que a gente não sabia como fazer, e assim, não foi algo que a gente esperava, não foi um erro ou uma escolha nossa, simplesmente aconteceu, pegando todos de surpresa, e Deus fez com que essa conta e essa dívida simplesmente sumisse. Como é que isso funciona? Vamos lá. Primeiro, Hebreus no capítulo 11, verso 1 até o verso 3, é o primeiro texto que vamos ler. Mas a gente não pode abrir a Bíblia sem antes orar. Por isso feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigado, porque temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre fé. Ajude-nos a compreender esses conceitos dentro da Bíblia e é em nome de Jesus que oramos. Amém. Já pegou a tua Bíblia? Se não pegou, pause agora. Vai pegar a tua Bíblia, abençoado. Então volta para cá, vamos ler. Hebreus no capítulo 11, verso 1 a 3, são os versos clássicos para falar a respeito de fé. E aqui vem definir um pouquinho isso. Ora, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então aqui, algumas características. Certeza. Então você espera. E às vezes você não vê. Ok? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo criado. Então a gente vê que entender a criação do universo é uma questão de fé. Então eu coloco aqui a criação.
E aí diz assim, criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Óbvio que eu não quero tratar com você especificamente sobre criacionismo e evolucionismo aqui. Eu quero trabalhar sobre o conceito de fé. Efésios 2:8 fala que somos salvos pela graça mediante a fé. Então é como se tivesse um copo com água, eu preciso beber água, então eu alcanço com o meu braço a água para tomar. A fé é isso, né? Como se fosse o braço para alcançar a água que o meu corpo tanto precisa. Então eu estou anotando aqui só para você ter uma ideia, o braço, né? Então é pela fé que nós aceitamos a graça. Então escreverei a graça aqui também mais uma vez. E por fim, Abacuque 2:4, você pode conferir aí na tua Bíblia também, diz que o justo viverá pela fé. Então vamos lá. O justo viverá pela fé. Quero trabalhar em cima desses 3 textos nos próximos 2 minutos, então presta muita atenção. Querido, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo escreve com uma mentalidade hebraica. Se você se lembrar um pouquinho da história de Paulo, Paulo ele era alguém bem conceituado na religião judaica. Então o pensamento de Paulo quando fala sobre fé no Novo Testamento, ele tem um pensamento hebreu. E a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona um pensamento hebreu. O pensamento hebreu é um pouco diferente da gente. Por quê? Porque o pensamento hebreu é um pensamento muito concreto. O que isso significa? Ele não é subjetivo. Ele tenta transmitir sentimentos em algo palpável. Vou te dar um exemplo. Lembra quando o povo de Israel estava no Egito? O povo de Israel estava no Egito e eles iam sair. E então aconteciam as pragas, aquelas coisas todas. E é interessante a expressão que é utilizada ali. Deus ele utiliza através das escrituras, Moisés descrevendo isso, diz que o coração do faraó endureceu-se. Como é que eu vou endurecer o coração, endurecer um sentimento? Então, como é que ele faz isso? Ele torna esse sentimento concreto. Então ele diz assim, o coração de faraó tornou-se pedra. Então a expressão utilizada ali por Moisés é essa. Na tradução do hebraico para a gente é exatamente isso. O coração do faraó tornou-se pedra. Não é um conceito subjetivo, ele pega algo concreto que existe e tenta aplicar para ser algo real. A mesma coisa acontece quando Enoque andou com Deus. Essa palavra andar com Deus não é um negócio espiritualizado, não, ele está falando de algo muito concreto. É como se Noé estivesse ao lado de Deus, como esse pincel está aqui em cima. É como se Deus estivesse ao lado de Deus, Enoque estivesse ao lado de Deus, como esse pincel está no meu bolso, andando comigo por onde eu for. É algo muito concreto. Agora, entendendo isso, a gente precisa entender o que isso significa dentro desses textos. E aqui vem o mais importante. Imagine o seguinte, um rio. E eu gosto dessa ilustração, foi um doutor, ele é arqueólogo, ele é filósofo e ele é teólogo. Ele escrevendo um pouquinho, detalhando um pouquinho sobre fé, ele usa esse exemplo de um rio. Imagine o seguinte, o rio está ali, você se afogando, e passa um tronco, e você então se agarra nesse tronco. Isso é salvação. A fé nada mais é do que segurar algo concreto. Então salvação é mais ou menos descrita nesses termos. É um negócio, salvação é um negócio meio sobrenatural. Fé é um negócio que eu sinto aqui dentro, que arde o meu coração e o meu fogo. Não, o pensamento bíblico não é esse. É algo muito concreto. Você está se afogando, passa uma madeira, um tronco ou alguma coisa que você pode se apoiar e se agarrar nisso. Entendendo isso, como funciona a mentalidade hebraica e o conceito dentro da Bíblia, a gente consegue perceber uma coisa, quando fala sobre fé sendo a certeza. Quando a Bíblia fala sobre o justo viverá pela fé, não significa que eu seja justo, mas significa que eu aceito a justificação que me é atribuída por Deus. Como assim? É pela fé, querido.
é acreditar. É simplesmente olhar e falar assim, eu sou pecador, não tem como, e aí mas eu aceito, porque eu sei que ele diz que faz, então tá feito. É mais ou menos assim. Agora, quando ele fala sobre a questão da espera, algumas pessoas ilustram assim, fé é lançar-se no escuro. Espera aí, isso não é fé, isso é presunção. Então calma aí. Eu vou te dar um exemplo disso na Bíblia. Você lembra de Jesus? Jesus foi levado ao monte, ao pináculo do templo, e Satanás ele olha para Jesus e fala assim, se lança daí, porque os anjos vão pegar você. Os anjos pegariam Jesus? Sim. Se ele tivesse fé, os anjos pegariam? Sim. Mas por que ele não se lançou? Porque é presunção. Não havia necessidade disso. É a mesma coisa que eu falar de coronavírus e sair na rua sem máscara, para todo lugar. É a mesma coisa que eu ser um médico e falar sobre uma cirurgia, uma recuperação e não lavar as minhas mãos para fazer essa cirurgia. Me desinfectar. Existem muitas pessoas que pelo argumento da fé não usam a máscara quando vão para a rua. Talvez também pela justificativa da fé, são pessoas que não tomam o seu medicamento. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Fé é algo concreto. É acreditar que através da máscara Deus vai me proteger. É acreditar que Deus está me dando a máscara para minha proteção. É acreditar que Deus está me dando esse medicamento que também vai me ajudar na recuperação e que através dele Deus pode me curar. Você entende? É algo concreto. E então, quando é que acontece o milagre? O milagre é outro tema, que a gente vai estudar na próxima série Logos. Porque o milagre, ele acontece quando o concreto não se pode ter. Por isso que o milagre não existe explicação científica para isso. Mas Deus, ele possibilita o homem a fazer coisas concretas para salvar. O tratamento do câncer é algo concreto. Você não vai simplesmente largar e abandonar. Não, você vai até o fim. E você sabe que você pode vencer. E Deus está te dando essa oportunidade de se tratar. Então, o que significa fé? Fé é basicamente o seguinte. E aqui eu quero terminar. Eu te ofereço o meu carro. Eu coloco a chave do meu carro e falo assim, quem quiser pode vir pegar. Dificilmente, se você estivesse aqui, você se levantaria e viria pegar. Por quê? Você vai falar assim, ele vai me dar o carro, quem me dá o carro? Por isso que a gente não acredita com facilidade na salvação. Por isso que a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente acha que tem que merecer salvação, ou alguma coisa assim. Não, a fé nada mais é do que o braço. Deus já estendeu a graça, eu apenas aceito. Eu preciso entender isso como algo concreto. E para simbolizar finalmente, o que significa viver pela fé, é como se eu segurasse nos braços de Deus. Porque diz, o justo viverá pela fé. Aí não fala aqui nesse texto especificamente, se é a minha fé, se essa fé é de Deus ou o que seja. Mas o que eu posso te garantir, através de Romanos no capítulo 8, no final dos versos desse capítulo, que diz o seguinte, que nada pode te separar do amor de Deus. A mão do Senhor está estendida para salvar a mim e a você. Agora, o ato de levantar a minha mão para segurar nas mãos de Deus e não soltar, sou eu quem escolho. Isso é fé. Deus já está com a sua mão estendida para me salvar. Deus está com a mão estendida para prover. Agora, é eu olhar e falar assim, realmente eu aceito e entendo isso, e então eu levanto as minhas mãos e permito que Deus me salve. Isso é fé. Fé não é acreditar em algo superficial, é algo concreto. E a criação é algo muito concreto para se crer. Não é à toa que em Romanos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos no capítulo 1, ele diz assim, que as pessoas, olhando para a natureza, se tornam indesculpáveis em enxergar um Criador. A gente não vai entrar nesses méritos agora. Mas o mais importante agora, para mim e para você aprender é, fé é algo concreto. Querido, você não precisa dar R$1.000 para comprar uma água abençoada. Porque fé não vem através do dinheiro que você dá. Fé vem através daquilo que você acredita. Você não deve acreditar na água abençoada, mas você deve acreditar no Deus que provê a bênção. Você me entende? E essa fé vai mudar aquilo que você é. Porque fé não é apenas aquilo que eu entendo, mas é algo que eu vivo. Porque o justo viverá pela fé. Você precisa viver confiando em Deus, acreditando nele. Querido, pare de ser enganado. Tem pessoas que brincam com a sua fé, exploram o teu dinheiro
com a justificativa da fé, mas quando as coisas não dão certo, eles dizem que a culpa é tua, porque você não teve fé. O Deus que pode curar através da água, pode te curar sem ela. Você não precisa colocar a água em cima da geladeira, ou em cima da televisão. Basta você buscar ao Senhor, o Rei do Universo, através da pessoa de Jesus Cristo, e isso lhe será concedido. Crede, diz lá, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Apenas creia, querido. Pare de querer colocar coisinhas, apenas entenda, Deus está com a sua mão estendida. Erga a sua e permita ser salvo. Você quer isso para a sua vida? Ore comigo agora. Senhor Deus, nos ajude a entender mais conceitos como esse, mas nos ajude a pararmos de serem enganados. Existem pessoas, Senhor, que estão brincando com a nossa fé, querendo explorar ou ganhar dinheiro em cima disso, mas nos ajude a entender que não precisamos comprar nada abençoado. Não precisamos comprar toalhinha, não precisamos comprar água, não precisamos colocar água na geladeira, basta crer. Porque o Deus que eu creio e que é o Deus bíblico, Ele opera sem a água. Não precisa pedir para abençoar a água, porque o Senhor abençoa pessoas. Nos ajude a entender isso e viver uma experiência de uma fé plena, concreta e real, assim como a Bíblia apresenta. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.